Olá, nesse vídeo eu vim abordar um tema que gera muitas dúvidas e controvérsias no direito de família. A prestação alimentícia é um ex-cônjuge ou companheiro. Trata-se de uma obrigação que pode ser estabelecida judicialmente ou por acordo entre as partes quando há o rompimento do vínculo conjugal ou da união estável e uma delas se encontra em situação de necessidade. A prestação alimentícia a um ex-cônjuge ou companheiro, ela tem um caráter excepcional e transitório, ou seja, ela só deve ser concedida em casos especiais e por um período determinado. Isso porque, em regra, presume-se que as pessoas que se separam são capazes de prover o seu próprio sustento sem depender financeiramente do outro. No entanto, há situações em que essa presunção ela pode ser afastada, por exemplo, quando um dos ex-cônjuges ou companheiro dedicou-se exclusivamente aos cuidados da família e da casa, deixando de lado a sua formação profissional ou a sua inserção no mercado de trabalho. Nesses casos, pode-se então reconhecer que há um desequilíbrio econômico entre as partes decorrente da dissolução da relação e que é necessário, então, garantir ao ex-cônjuge ou companheiro uma assistência material temporária até que ela possa se reabilitar profissionalmente e adquirir a sua autonomia financeira. A prestação alimentícia a ex-cônjuge ou companheiro, ela não se confunde com pensão compensatória, que tem como objetivo reparar um dano patrimonial causado pela ruptura do vínculo afetivo. A pensão compensatória, ela pode ser fixada em casos de separação judicial ou divórcio, quando há uma diminuição significativa do patrimônio de um dos cônjuges em razão do regime de bens adotado ou da contribuição para a formação do patrimônio do outro. A pensão compensatória, ela pode ser paga em parcela única ou em prestações periódicas, conforme o caso. Já a prestação alimentícia a ex-cônjuge ou companheiro, ela também não se confunde com a pensão por morte, que é um benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado falecido. A pensão por morte, ela é devida independentemente da existência da necessidade do beneficiário, desde que comprovada a qualidade de dependente e a morte do segurado. A prestação alimentícia a um ex-cônjuge ou companheiro, ela é regulada pelo artigo 1694 do Código Civil, que dispõe que podem os parentes ou cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de acordo, de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. O parágrafo 1º desse artigo, ele estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Assim, para que seja deferida a prestação alimentícia ao ex-cônjuge ou companheiro, é necessário então demonstrar 3 requisitos. O primeiro deles é a necessidade de quem pede. O segundo é a possibilidade de quem paga. E o terceiro é o vínculo entre as partes. A necessidade, ela deve ser entendida como a impossibilidade de manter o mesmo padrão de vida que tinha durante a relação, sem prejuízo da sua subsistência. Já a possibilidade, ela deve ser avaliada conforme a capacidade econômica de quem paga, sem comprometer o seu próprio sustento. O vínculo, ele deve ser comprovado mediante certidão de casamento ou escritura pública de união estável. A prestação alimentícia a um ex-cônjuge ou companheiro, ela pode ser fixada por acordo entre as partes ou por decisão judicial. O acordo, ele pode ser feito extrajudicialmente por meio de escritura pública lavrada em cartório ou judicialmente por meio de homologação pelo juiz. A decisão judicial, ela pode ser proferida em ação própria de alimentos ou em ação de separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável. A prestação alimentícia a um ex-cônjuge ou companheiro, ela pode ser revista ou extinta a qualquer tempo, desde que haja alteração na situação fática ou jurídica das partes. Por exemplo, se o alimentante perder sua fonte de renda ou se o alimentado conseguir um emprego que lhe garanta a sua independência financeira,
pode-se pedir a revisão ou a exoneração da obrigação alimentar. Também pode ocorrer a extinção da pretensão, né, alimentícia a ex-cônjuge ou companheiro em caso de morte de uma das partes. Também da renúncia do alimentado ou de constituição de nova família pelo alimentado. Em conclusão, a prestação alimentícia ao ex-cônjuge ou companheiro ela é uma medida excepcional e transitória, que visa garantir o equilíbrio econômico entre as partes, o rompimento do vínculo afetivo, até que o alimentado possa se reestruturar financeiramente. Para que seja concedido, é necessário comprovar, então, a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem paga e o vínculo entre as partes. É isso. E uma boa tarde a todos.